Olá pessoal, tudo bem? Alegria em estar aqui no meu canal para conversar com você mais uma vez, um tema que incomoda muita gente, mas que há necessidade de conversar sobre ele. Eu quero, antes de mais nada, pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Se você gosta dos vídeos, compartilhe esses vídeos com a sua família, com seus amigos, com seus queridos. E acione o sininho aí de notificações para que sempre que tiver algum vídeo novo, você possa ser comunicado. Deixe o seu like, isso ajuda a gerar engajamento no YouTube, né? Então vamos para a nossa vinheta e eu já volto já com o vídeo de hoje. Então, gente, eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre um dado que eu esses dias vi no YouTube, né? É um documentário que se chama O Silêncio dos Homens. Esse documentário fala muita coisa relacionada ao sexo masculino e uma das coisas que me chamaram a atenção, né, foi que cada 10 homens que sofrem abuso sexual, apenas 3 têm coragem de contar. E eu vou até mais longe. Tem coragem de admitir para si mesmo que sofreram abuso. Diferente da mulher, né? A mulher, ela fala com um pouco mais de facilidade. Se não me falha a memória, entre cada 10 mulheres, 6 ou 7 consegue falar. Por que eu falo isso para vocês? Porque ao longo de 50 anos da minha vida, eu fazia parte daquele time de 70% que não conseguia falar sobre esse assunto, que não conseguia admitir, que não gostava nem de pensar sobre isso. Eu fugia até de pensar sobre isso. Confesso que poucas vezes eu pensei e quando o pensamento vinha eu mandava ele para bem longe, né? Mas eu mal sabia os danos que esse silêncio que eu mesmo me impus causou sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre a minha mente, sobre até o meu físico. O fato de eu me calar me tornou-se um prisioneiro das circunstâncias que a minha mente criou. Só que depois de 50 anos de guardar esse segredo para mim mesmo, eu mudei de grupo. Eu saí daqueles 70% que não falam, que mantêm a boca fechada em relação ao seu sofrimento relacionado ao abuso e passei para aquele time dos 30% que encara de frente os seus medos, os seus traumas e passa a falar sobre o assunto. E quando eu digo encara os seus medos, os seus traumas, eu quero dizer encara tudo que envolve uma pessoa que sofreu abuso sexual aos 8 anos de idade, por exemplo, como eu sofri. E quais são esses sentimentos? Talvez o primeiro deles é o sentimento de culpa. Tá? Culpa por quê? Porque embora a gente seja vítima do abuso, como eu fui, e talvez você seja um, ou você conheça alguém que seja vítima, embora você seja vítima, passa muitas vezes pela nossa mente o sentimento de culpa, de fazer com que a gente pergunte a nós mesmos: por que eu não contei, por que eu não gritei, por que eu não pedi ajuda, por que eu não pedi socorro? E às vezes a gente carrega esse sentimento por muitos anos e a gente não tem coragem de expressar e de contar para ninguém. E foi isso que eu sentia. Esse é um dos sentimentos que eu tive ao longo da minha vida. O outro sentimento é o sentimento de medo. Medo de quê? Medo de ser julgado, medo de que as pessoas que porventura soubessem do que aconteceu, do evento traumático da nossa vida, de repente elas nos julgassem e até achassem que a gente teve culpa, que a gente quis aquela situação ou que a gente gostou de ser abusado.
E por incrível que pareça, tem gente que insinua esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento. E esses dois sentimentos, o medo e a culpa, eles são assim fatores determinantes para que a gente se mantenha calado. E quando a gente resolve abrir o coração, contar o que aconteceu com a gente, significa que nós estamos dispostos a encarar os monstros da nossa vida, olhando direto nos olhos dele. Isso é tremendamente libertador. É libertador. Porque aí você começa a compreender tantos porquês da sua vida que você ainda não compreendia. Tantas formas de agir que você ainda não entendia o porquê. Sabe aquela coisa de você fazer alguma coisa que você mesmo não gostou e você se pergunta, por que eu agi dessa maneira? O que me levou a fazer isso? A dar essa resposta, a ter essa atitude? E aí a gente começa a compreender essas atitudes, essas respostas, essas posturas que às vezes nós temos diante da vida, diante das dificuldades que enfrentamos. Por isso que eu acho tão importante falar sobre o abuso. E quando eu digo que para mim foi libertador falar, porque hoje eu estou dedicando parte da minha vida a tratar pessoas que passaram por esse trauma, o trauma do abuso sexual. Eu tenho encontrado tanta gente pelo caminho, gente que também guardou segredo, que está guardando segredo, que talvez até alguns, nem para mim, como terapeuta, ainda teve coragem de contar. E sabe, eu defini isso como uma missão de vida. E muitas pessoas já me disseram isso. Inclusive meu filho me disse. Meu filho tem 36 para 37 anos. Inclusive meu filho me disse, pai, essa é a missão, essa é a sua missão. Talvez Deus tenha chamado você para desempenhar essa missão, de ajudar outras pessoas a sair desse abismo, desse buraco em que se encontram. E você, pai, você tem uma ferramenta nas suas mãos para ajudar essas pessoas. E a partir daí, então, eu comecei a pensar, a repensar, né? E já faz alguns anos que eu fiz terapia com uma psicóloga que adoro o trabalho dela, cognitivo-comportamental. E esse ano eu passei por uma outra terapeuta de TRG, a Lourdes, e eu não canso de dizer o quanto eu sou grato a essas duas pessoas por me fazerem entrar nesse caminho, né? O caminho onde eu possa também ajudar outros que passam, que sofrem as mesmas dores, os mesmos traumas que eu já sofri. E hoje eu sou livre, né? Eu sou livre, eu falo sobre esse assunto com tranquilidade, porque eu fortaleci as minhas emoções. E eu comparo sempre as emoções como se fossem músculos, né? Assim como o nosso físico, quando nós vamos para uma academia, a gente fortalece o físico. Quando a gente faz terapia, a gente fortalece os músculos emocionais. A gente fica bem, fica forte. E a gente consegue falar sobre as coisas que mais nos machucaram de uma forma tranquila, porque agora elas não machucam mais. As feridas não sangram mais. E é por isso que eu venho aqui hoje falar com você sobre isso. Se você se identifica comigo de alguma maneira, ou se você conhece alguém que passa por esse mesmo problema, que sofre esse mesmo trauma na sua vida, por coisas do passado que já aconteceram com ele no passado ou com ela, ou se está acontecendo ainda no presente, meu contato está aí embaixo, né? Entre em contato comigo, passe para frente esse contato. Eu digo para você assim com toda certeza, com todo carinho, hoje eu tenho plenas condições de ajudar você a superar esse trauma da sua vida, tá bom?
Grande abraço para você, fique com Deus e que Deus fortaleça você a cada dia. Até o próximo vídeo.